Bom, e a derrubada dos vetos aumentou ainda mais a crise interna no PT. Segundo o jornal Estadão, deputados do partido se mostraram insatisfeitos com a condução do governo nas votações. De acordo com o jornal, num grupo de WhatsApp, os parlamentares se diziam preocupados com a possibilidade de a instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 se repetir. Na troca de mensagens, os deputados petistas reclamam que o Palácio do Planalto dá mais atenção a demandas do Centrão. Um dos deputados perguntou, abre aspas, o massacre ontem vai fazer o governo começar a montar um time de apoio ou seguirá com a regra de tratar mal quem vota a favor e tratar bem quem vota contra? Fecha aspas, Constantino, uma baita apuração aí de bastidor, né, do que aconteceu dentro do PT depois dessa humilhação, como bem disse o Silvio Navarro, da última terça-feira. Como é que você avalia esse desfecho, Consta? Casa onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Então vai todo mundo começar a puxar a sardinha para o seu lado, e o PT é isso. Como o Lula não trouxe um projeto de nação, ele trouxe só um projeto de poder, ele não tem aliados, né? Ele tem comparsas, e os comparsas cobram suas faturas, e quem não está recebendo começa a abandonar a canoa furada. Então, é um somatório de coisas, né? Os meus colegas já falaram de várias. Eu tinha uma lista aqui preparando também. O Padilha é um bom ponto, né? E já está, pelo menos, o Lula falando em talvez tornar mais abrangente, né, a cúpula para as reuniões semanais ali na articulação, porque tudo na mão do Padilha está aí o resultado. A questão da pauta ideológica em si, né, as questões de costumes, temos um Congresso mais conservador, na média. Então, o Centrão, nessa hora, acaba votando contra as ideologias insanas do próprio PT. A questão das emendas, os bilhões todos, o velho mensalão que o PT solta, começou a ficar cada vez mais caro, né? Tem que comprar voto a voto, indivíduo a indivíduo, está ficando caro. Por quê? Porque falta coesão e por aí vai. A própria Globo não conseguiu esconder o clima de ressaca, e aí tentam culpar a comunicação, mas aí eu ofereço realmente uma visão alternativa. É um problema de essência, é um problema de conteúdo. O Lula 3.0 é um Lula mais raivoso, mais vingativo, que está aparentemente pouco se lixando para tudo, quer ficar viajando com a Dilma, com a Janja, e dane-se o resto, né? E o troço está afundando. Então, começarem a falar em impeachment é algo que vai acontecer mesmo. Nos grupos internos de WhatsApp, e o próprio Nicolas Ferreira levou isso no dia do massacre, da derrota veemente e humilhante para o PT, já levou. Podemos começar a sonhar com isso? Falta talvez o ingrediente da economia degringolando para valer. Está quase lá, tá? A gente está vendo os indicadores e já tem muito tucano de mercado, muito pseudo-liberal arrependido, apavorado. Não era preciso ter uma bola de cristal para saber que com essa gente aí a economia ia degringolar, era questão de tempo. O tempo está passando e estamos chegando no momento em que a coisa vai começar realmente a ficar esquisita. Aí é o que falta para todo mundo abandonar o barco de vez. Fabi, os nossos colegas trouxeram aqui esse olhar político, né? Essa análise política das derrotas aí da última terça-feira, mas eu queria trazer aqui a ACP Mancuso no nosso chat, fez uma pergunta que acho que vai bem para você aqui. Podemos acreditar nessas derrotas ou serão revertidas? Falamos ontem sobre a possibilidade de judicialização, né? O fim das saidinhas, a questão da criminalização das fake news, que acabou não passando, né? Houve ali a manutenção do voto 46, mas, porém, todavia, contudo, os partidos de esquerda já estão se articulando internamente para levar a questão aí para o Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia aí? Podemos acreditar ou vai ter reversão, vai ter discussão? Bom, excelente ponto trazido aí pelo chat, até agradeço, porque realmente isso é fato. Que vai ser judicializado, por exemplo, as saidinhas, vai ser. Ontem, por coincidência ou não, teve um caso isolado lá que o ministro André Mendonça votou incluindo aí que não era retroativo para um preso específico, mas é uma pessoa específica, tá? É aquele caso que eles julgam caso a caso.
E ele aplicou a lei, gente. Eu sei que tem muita controvérsia nisso, mas o problema é o pessoal entender do que a gente está falando e como realmente o judiciário pode reverter, né, dar essa invertida. A pena no Brasil, ela é caracterizada não somente em relação ao que a gente pensa em punição, né, ou segregar alguém da sociedade, não. A pena pela lei, tá? Não é o que eu concordo, está na lei. Ela também é algo que vai fazer você ser ressocializado. Então, o caráter penal da pena no Brasil, quando chegar no Supremo para discutir, eles vão levantar isso e vão falar que você não pode revogar esse caráter penal da pena. Então, falta, às vezes, conceito básico. Agora, essa pergunta que ela falou de reverter, tem outros sinais também de enfraquecimento do próprio governo Lula em relação à realidade. Eles estão perdendo presidência de comissões, então o próprio Nicolas, que você citou, Paula, é presidente de uma comissão importantíssima para o PT, e que está lá e fazendo ainda uma boa presidência, tem CCJ, tem outras. E aí também, até o Silvio me ajudou aqui a lembrar que o que o PT conseguiu no ano passado de vitória foi colocado ali na conta porque foi preciso fazer um acordão. E qual que foi esse acordão? Foi perdido Caixa Econômica Federal, Banco Nordeste, postos, aeroportos e turismo, sendo que nessas pastas quem tinham? Mulheres. E foi substituída por alguém do Centrão. Então, esse comentário de alguém lá que vazou, e a gente não sabe quem, trazido pela reportagem do grupo de WhatsApp, ele tem razão, né? Quando não consegue governar, vai para o Centrão. Só que o problema é que o Centrão tem uma tendência para ser esquerdista, né? Eles gostam. Então tá fácil. Fabi, acabou de sair aqui no site da Revista Oeste, para quem está nos acompanhando, OAB vai ao STF contra a lei que acabou com as saidinhas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai interpelar. Exatamente. Vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aí é um outro ponto. Que, assim, a gente não tem dúvida da postura política da OAB, porque enquanto a OAB não fizer o que ela veio para fazer de verdade, para que serve a OAB? A função básica dela é para defender as prerrogativas dos advogados. Não tem feito. Nós temos provas, aliás, em relação a isso. E ela fica nessas questões secundárias. Para mim, isso é secundário. Só que, olha, tem um ponto a ser levantado que vai ser engraçado acompanhar. Eu não vejo que isso seria uma atribuição para ser colocado lá no nosso site, para ser colocado no Supremo. Seria talvez matéria do STJ, porque a gente está falando aqui de matéria penal, né? Então, OAB, será que vocês estão tão ruins a esse nível, né? Eu já sei a resposta, mas eu nem consigo ficar indignada com isso. Mas é uma grande tristeza. Então, o problema é esse, que por mais que tenha articulação política de verdade, de partidos políticos, desses acordos que tem no Congresso Nacional, tem uma linha secundária, né, que é o Supremo e é a OAB. Então, ou seja, o Judiciário, um dos poderes, está realmente governando junto.